Vamos a Brasília, a CPI da pandemia em momentos importantes, em reta final, para terminar provavelmente no início de outubro. Hoje tem um depoimento também muito importante do empresário Danilo Trento. Os senadores querem entender quem é Danilo Trento na Precisa Medicamentos, se ele é sócio oculto da empresa. Qual é a relação dele com o Francisco Maximiano, que é o dono formal da Precisa Medicamentos. A Precisa Medicamentos, vocês já sabem, é aquela empresa que fazia a intermediação para a compra pelo Ministério da Saúde de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, do laboratório indiano Bharat Biotech. A vacina mais cara que o Ministério da Saúde negociava àquela altura do campeonato, contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Houve a denúncia dos irmãos Miranda, depois a Controladoria Geral da União recomendou a suspensão do contrato porque encontrou ali indícios de corrupção. Mais tarde, o Ministério da Saúde suspendeu o contrato, ou cancelou definitivamente o contrato, dizendo que não precisava mais daqueles 20 milhões de doses da Covaxin, porque já tinha Pfizer, já tinha Coronavac, já tinha AstraZeneca, já tinha Janssen, vacinas em volume suficiente para dispensar esses 20 milhões de doses. Pois bem, o requerimento para a convocação do depoente de hoje, Danilo Trento, foi apresentado pelo vice-presidente da CPI, senador Randolph Rodrigues. Cássio Zeyman, bom dia. Bom dia, Rafael Colombo, a todo mundo que acompanha o Novo Dia nessa quinta-feira. Colombo, há muitas pontas nessa história que precisam chegar a ter, vamos dizer, atar. Então, nesse pedido, o senador Randolph Rodrigues justifica que Danilo Trento é o sócio de uma empresa que está registrada no mesmo endereço de uma companhia que tem Francisco Maximiano como sócio. E quem é Francisco Maximiano é o presidente da Precisa Medicamentos. Então, a suspeita é que Trento seja também um integrante da Precisa ou uma espécie de sócio oculto dessa empresa, alvo de investigação por supostas irregularidades nessas negociações envolvendo a vacina indiana Covaxin com o Ministério da Saúde. Então, quem vai trazer mais informações sobre o depoimento de hoje, que deve ser um depoimento bastante importante, trazendo bastante informações nessa história envolvendo toda a negociação da Covaxin, da vacina Covaxin, entre o Ministério da Saúde e também a Precisa Medicamentos, é o repórter Pedro Teixeira. Pedro, o que a gente pode esperar do depoimento de hoje? Bom dia para você. Tudo bem, Cássio? Um ótimo dia para você também, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Vamos tentar esperar que os senadores entendam de fato o que aconteceu em todas essas negociações da Precisa Medicamentos com a Covaxin e o Ministério da Saúde. Covaxin, no caso, a Bharat Biotech, farmacêutica responsável pela vacina. Este requerimento de convocação apresentado pelo senador Randolph Rodrigues tem como principal objetivo tentar entender a relação do Danilo Trento com as pessoas envolvidas na Precisa Medicamentos, mais precisamente com o Francisco Maximiano, presidente da Precisa. E aí, o senador Randolph Rodrigues usa alguns argumentos, como, por exemplo, o fato de que o Danilo Trento estaria em uma viagem à Índia junto com o Francisco Maximiano para negociar a vacina, a Covaxin. Outro ponto importante, como vocês disseram, ambos têm empresas registradas no mesmo endereço em São Paulo. Outra informação importante que justifica a convocação do Danilo Trento foi dada à CPI na semana passada pelo suposto lobista, o Marconi Faria, que disse ter sido apresentado ao Danilo Trento como o Danilo Trento sendo um dos sócios da Precisa Medicamentos. Pontos importantes que precisam ser entendidos ou explicados aos senadores que participam da CPI da pandemia, com um agravante ou com uma informação a mais, que foi a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso dada ontem no Supremo Tribunal Federal, indicando que o Danilo Trento preste depoimento na CPI da pandemia já como um suposto investigado pela CPI. Afinal de contas, ele poderá permanecer em silêncio quando for questionado sobre questões que possam de alguma maneira incriminá-lo. De qualquer forma, pela decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, ele terá que comparecer à CPI da pandemia para prestar esclarecimentos. Portanto, a gente fica agora no aguardo deste importante depoimento que está marcado para acontecer às 9h30 da manhã, mas a gente sabe que sempre tem um atraso, começa entre 10 e 10h30 e a gente acompanha tudo aqui na CNN. Eu volto com vocês.